De volta com o programa A Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Carlos Durigan, ele é coordenador executivo da Fundação Vitória Amazônica. Carlos, falando um pouquinho de órgãos públicos, principalmente da situação do IBAMA e os órgãos gestores, eles têm ajudado o trabalho da Fundação? Olha, nós acreditamos que os órgãos têm cumprido o seu papel, mas muitas vezes a gente sente que as dificuldades são muitas, né? Principalmente porque o principal hoje que a gente tem visto são as dificuldades relativas a recursos humanos, né? Principalmente para dar conta, né, de fiscalizar e acompanhar todos os processos que temos em andamento no Estado. E principalmente bases para se consolidar uma infraestrutura, uma rede de infraestrutura no Estado que possa atender a grande demanda que nós temos em relação à questão da proteção, né, das unidades de conservação, das áreas protegidas, fiscalização em geral, né? Então, hoje em dia, com o aumento populacional, o aumento das demandas que nós temos sobre recursos da natureza, é imprescindível, né, nós termos órgãos fiscalizadores, órgãos de controle que possam estar acompanhando essas ações. Reprimindo, não só reprimindo, mas também fazendo o trabalho de educação, de conscientização, para que a gente consiga utilizar a natureza de uma forma mais racional, causando o menor impacto possível. Falando um pouquinho de Barcelos, quando se fala em Barcelos, normalmente se pensa nos peixes ornamentais. Como é que está sendo esse trabalho diretamente voltado na cidade de Barcelos? Olha, Barcelos, nós temos desenvolvido um trabalho. Recentemente nós finalizamos o plano de gestão do Parque Estadual da Serra do Aracá. Em minha opinião, uma das áreas mais belas da Amazônia, um lugar incrível, com uma diversidade de ambientes. E realmente é muito bonito, eu já tive a oportunidade de ir lá. E justamente é onde está localizada a cachoeira em queda livre mais alta do Brasil, pouca gente sabe disso. É realmente um lugar espetacular e que tem pouca informação, né? Acho que é pouco divulgado, e a nossa ideia agora, junto ao governo do estado, está podendo trabalhar levando, né, um pouco dessas informações para o público em geral. Há um trabalho também voltado a trabalhar com comunidades e mobilizar comunidades. É uma região onde há presença indígena muito forte, grande parte da população de Barcelos, como é em São Gabriel e Santa Isabel do Rio Negro. Barcelos também é um município indígena e tem muito de cultura indígena, tem muita história para contar, né? Foi a primeira capital da província, né? Do Amazonas, e então tem uma história muito rica, né? Em parte de sofrimento, mas em parte também de construção da realidade que é hoje, né? De grande diversidade cultural, e que nós temos buscado trabalhar de forma conjunta, né? Com organizações locais, com a Associação Indígena de Barcelos, enfim, com vários grupos que têm interesse em levar, tentar construir uma realidade um pouco mais diversa e realmente mostrar o que de fato aquela região do Médio Rio Negro tem, né, de interessante e de único, né, porque é uma região extremamente interessante mesmo da Amazônia. E quando se fala no Amazonas e na Amazônia, normalmente se imagina no nosso petróleo que temos no nosso lado, que é a nossa água. Na verdade, a nossa água é o nosso petróleo, é o nosso ouro negro, que eu digo, que é o Rio Negro. E sem falar do Rio Solimões, por aí vai. Como é que está sendo trabalhada, como é que estão sendo trabalhadas as políticas de prevenção para a nossa água? Olha, de fato, a gente ainda não tem visto uma política de fato ser implementada para a questão da água. E é um ponto muito bem lembrado por ti, e que eu acho que urge, né, termos hoje uma política voltada para isso, que tende a ser, de fato, uma das grandes, né, riquezas, né, do mundo no futuro, né? Não, então, a gente pode até viver sem gasolina, mas sem água ninguém vive. Não, e justamente, eu acho que assim, em termos de qualidade de água e a situação em que se encontra o Rio Negro hoje,
nós podemos nos adiantar aos problemas que podem vir no futuro com o crescimento dos municípios, como a gente viu em Manaus, né? Manaus cresceu muito rápido e, obviamente, gera um potencial de degradação muito forte, inclusive dos corpos hídricos, né? Com despejo de esgotos e tudo mais. Então, pensar numa política futura, mas que não seja de muito distante, seja de médio prazo, para preparar os municípios da Bacia do Rio Negro para que a qualidade da água que nós vemos hoje, ela se perdure e que a gente possa ter isso como um recurso disponível para a população do estado e, quem sabe, até para, num futuro distante, para outras regiões, né? Infelizmente, aqui em Manaus, saindo um pouquinho dessa situação da água, a nossa biodiversidade é imensa e cada vez mais estrangeiros vêm de fora e acabam fazendo a biopirataria aqui. Como é que é a Fundação, como é que você tem visto essa situação da biopirataria no Amazonas e na Amazônia? Olha, a biopirataria é um problema sério, né? Porque a gente não fala só de tráfico de animais, mas também a questão do tráfico de material genético, né? Hoje em dia a gente sabe que isso é um bem muito precioso e que a legislação que nós temos ainda ela é muito condescendente, né, com o uso que se faz da biodiversidade. E também uma outra questão que é excluir, né, dos benefícios gerados pela biodiversidade, excluir as populações locais que têm um conhecimento tradicional acerca disso e que estão próximas e vivem, né, numa proximidade muito grande das fontes desses recursos naturais. Então, tanto a questão do tráfico animal, quanto a questão do uso indevido, né? Porque quando a gente fala em biopirataria, obviamente a gente está falando em patenteamento, né? De novos produtos que possam advir da descoberta, né? O cupuaçu, a rapadura não foram patenteados no Brasil, isso é uma vergonha. Pois é, e o que é mais absurdo, né? Como que o mercado internacional permite o patenteamento do nome de uma fruta? É como se alguém no Brasil patenteasse o nome maçã, né? E aí todos os países do mundo teriam que pagar royalties ao Brasil pelo uso da palavra. Então, isso é um absurdo que foi, inclusive com um movimento social que atua, né, socioambientalista que atua na Amazônia, claro, dando suporte aos gestores públicos e fazendo aquela campanha do Cupuaçu é Nosso, conseguiu se reverter essa questão. Mas ainda é um problema sério, a gente vê no noticiário sempre questões relacionadas ao tráfico de animais, né? Não só para fins de manipulação, mas muitas vezes para fins de uso de animais como animais de estimação, né? Ainda tem esse mercado que poderia até ser, né, regularizado no futuro, pensando no manejo de algumas espécies, né? Mas como acontece no caso do peixe ornamental, né? E é uma discussão ampla que se tem e realmente ainda há muita fragilidade no controle desse tipo de atividade que ainda existe na Amazônia. Carlos Durigan, muito obrigado pela entrevista de hoje. E você que está em casa, fica com a música agora de Cícero Antônio. Um abraço e até amanhã.